Bactérias e outros micro-organismos são capazes de contar em quantos estão em um ambiente e se comportar de acordo com esse número. Essa capacidade de contar a si próprios e de agir de acordo com o resultado recebeu nos anos 1970 o nome de quorum sense. Em português, algo como sensor de quórum. Quórum, você sabe, é aquele número mínimo de participantes necessário para, por exemplo, uma sessão do Congresso votar uma lei. Essa comunicação que esses micro-organismos utilizam, ela depende de um número populacional, depende de uma quantidade de células, que a gente chama de densidade populacional. Ou seja, em baixas densidades populacionais, a comunicação não acontece. E em altas densidades populacionais, esses micro-organismos conseguem se comunicar, porque a comunicação depende do acúmulo dos sinalizadores químicos presentes naquele ambiente onde o micro-organismo está se multiplicando. A chave do quorum sense veio de uma bactéria marinha, a Vibrio fischeri. Ela começou a ser estudada na década de 60. Em culturas de laboratório, os pesquisadores observavam que quando as bactérias estavam diluídas em um líquido, pouco concentradas, nada acontecia. Mas quando as bactérias se multiplicavam e a concentração delas no líquido aumentava, a partir de um certo momento, todas as bactérias geravam luz, simultaneamente. Como isso era possível? Como as bactérias sabiam quando estavam em um número suficiente ou insuficiente para uma certa ação? O que os pesquisadores descobriram é que as bactérias têm um mecanismo de comunicação que percebe o quórum. Como? Como tudo o que acontece em células, bactérias e outros micro-organismos, por meio de sinais químicos. Funciona mais ou menos assim. O micro-organismo, aqui vamos imaginar bactérias, tem que ser capaz de produzir a molécula que vai desencadear a autocontagem. Também tem que ser capaz de produzir uma outra molécula que vai perceber a presença da molécula da autocontagem. Como se sabe, bactérias não fazem praticamente outra coisa na vida a não ser se multiplicar. Conforme vai aumentando o número de bactérias no mesmo ambiente, aumenta também a concentração delas mesmas e das moléculas da autocontagem que produzem. A partir de uma certa concentração, há moléculas da autocontagem suficiente para se encontrarem com as moléculas encarregadas de perceber a sua presença. Perceber, no caso, quer dizer produzir outras moléculas que juntas vão se ligar a certos genes e então, se a bactéria for a Vibrio fischeri, produzir luz. Essa bactéria, você encontra ela no mar, em águas marinhas. Pode encontrar ela livre na água, mas normalmente você encontra ela associada a um tipo de lula que é encontrado no Havaí. E ela coloniza essa lula. A lula possui um órgão luminoso e dentro desse órgão luminoso é que vive a bactéria bioluminescente. Certos peixes, certas lulas, alguns tipos de besouros e os vagalumes, todos são animais com órgãos luminosos. Dentro deles, ocorrem reações químicas que emitem luz. O que acontece é que, durante a noite, quando a lula sai para caçar, para se alimentar, a lula utiliza esse órgão luminoso, ora para emitir muita luz, ou então ela controla a emissão dessa luz, emitindo menos luz. Para quê? Ela usa esse comportamento para se camuflar dos outros predadores. É um caso muito curioso porque a lula detecta a iluminação que existe no ambiente. Por exemplo, se for uma noite que tem muitas estrelas ou que tem uma lua cheia, ela controla a saída de luz do órgão luminoso para ser parecida com a luz que está vindo de fora. Então, os peixes que estarão por baixo dessa lula não terão a capacidade, ou simplesmente pensarão que aquela lula faz parte da iluminação da noite. Durante a noite você tem uma alta densidade populacional da Vibrio fischeri dentro desse órgão luminoso, portanto, havendo bioluminescência, e logo de manhã a lula tem um hábito noturno, então de manhã ela vai dormir, ela vai se enterrar na areia e vai expulsar mais de 90% das bactérias presentes nesse órgão luminoso. Então aquele 10% é uma quantidade já menor de bactérias e aí acaba a bioluminescência, cessa a bioluminescência, porque não é necessário, a lula está dormindo. Outro exemplo da ação do quorum sense acontece em pessoas que sofrem de fibrose cística, doença que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo.
Em 2000, um estudo publicado na revista Nature mostrou que nos pulmões de quem tem a doença, a bactéria Pseudomonas aeruginosa usa o processo para desencadear a formação de biofilmes e, assim, se proteger da ação de antibióticos. A fibrose cística ela não é causada pela Pseudomonas. A fibrose cística é uma doença genética, então esses indivíduos têm um muco muito espesso no pulmão, dentre outros sintomas. Então, por exemplo, os pacientes de fibrose cística, eles não conseguem secretar muito bem enzimas digestivas. Então, há muitos anos atrás, o óbito era causado porque as pessoas ficavam desnutridas porque não conseguiam metabolizar o alimento. Com a ingestão de enzimas, isso tudo foi superado e com isso, então, as pessoas passaram a viver mais. Mas como existe esse muco no pulmão, ele pode ser colonizado por diferentes bactérias e uma dessas bactérias é a Pseudomonas aeruginosa. E nesse muco, então, ela encontra um ambiente que tem todas as condições necessárias para que ela sobreviva, geralmente em forma de biofilme, quer dizer, elas são várias bactérias juntas que vão secretar um polissacarídeo em volta delas também, o que faz com que tanto o sistema imune não consiga chegar muito bem onde elas estão, quanto também dificulta a ação de antibiótico. Um grande problema disso é que o sistema imune às vezes acaba atacando o pulmão, o próprio pulmão, e não a Pseudomonas. Então, hoje em dia, esses pacientes eles sobrevivem mais, mas eles acabam indo a óbito também por causa dessas infecções que ficam crônicas, tanto por causa de Pseudomonas quanto de outras bactérias também. A descoberta do Quorum Sensing trouxe novas perspectivas para o controle de micro-organismos em doenças infecciosas ou em alimentos. A partir de então, os estudiosos pesquisam maneiras de inibir o processo de autocontagem para, por exemplo, evitar que uma bactéria se torne resistente aos medicamentos, ou então que uma colônia de micro-organismos secrete determinada toxina em certos alimentos. Como se vê, há ainda muito a se pesquisar.